Sabe quando uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo acaba impactando diretamente o que vai para a nossa mesa? Pois é. Hoje a gente vai entender como uma teia de crises globais está forçando os países a refazerem suas alianças e, basicamente, lutar por um mínimo de estabilidade. O cenário é tenso, para dizer o mínimo. A gente está falando de abril de 2026, um momento em que o planeta todo parece estar no limite. São múltiplos conflitos estourando ao mesmo tempo, sabe? E isso cria uma sensação de crise global que não se via há muitas décadas. E para ter uma ideia da gravidade disso, o próprio chanceler brasileiro, Mauro Vieira, fez um alerta. Ele diz que o mundo hoje enfrenta o maior número de conflitos armados desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso coloca tudo numa perspectiva histórica muito séria. E esses conflitos não são pontos isolados, não. A gente está falando de uma guerra que está escalando entre Estados Unidos e Irã, de ataques israelenses que não param no Líbano, com centenas de vítimas, a guerra na Ucrânia que continua e ainda por cima uma crise humanitária gravíssima em Cuba. É uma verdadeira tempestade perfeita. Ok, agora vamos sair um pouco dessa visão global para focar em como uma dessas guerras, que está acontecendo a milhares de quilômetros daqui, atinge em cheio um ponto super sensível da economia brasileira. E aqui está o pulo do gato. O Brasil é uma potência agrícola, todo mundo sabe, mas tem um calcanhar de Aquiles gigantesco. Mais de 90% dos fertilizantes que sustentam o nosso agronegócio vêm de fora. Essa dependência toda cria uma vulnerabilidade enorme. E olha só, um dos parceiros mais estratégicos do Brasil nessa área é justamente o Irã, principalmente para conseguir a ureia. A relação comercial entre os dois países evoluiu para um tipo de troca super eficiente. Os navios saem daqui cheios de milho e soja e voltam de lá carregados de fertilizante. É uma engrenagem logística que, no fim das contas, barateia o frete para os dois lados. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? O que acontece quando essa linha de suprimento, que é tão certinha, tão ajustada, é diretamente ameaçada por uma guerra lá no Golfo Pérsico? Bom, o impacto é direto no bolso. O preço da tonelada de ureia, que antes do conflito ficava ali na casa dos $350, de repente pulou para 550. Isso aperta muito a margem do produtor rural que já não estava numa situação de crédito muito fácil. E esse aumento não fica só lá no campo. Como o milho e a soja são a base da ração dos animais, o custo mais alto do fertilizante cria um efeito dominó que chega na mesa de todo mundo. O resultado? A gente pode acabar vendo o preço do frango, dos ovos, da carne, tudo mais caro no supermercado. Certo. Diante de toda essa pressão externa, começa a surgir uma resposta diplomática. O Brasil está liderando uma iniciativa na nossa região para tentar construir uma espécie de escudo protetor contra esse caos que vem de fora. O nome dessa iniciativa é Zopacaz, é a sigla para Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. É um fórum que, na verdade, foi criado lá em 1986 pela ONU com a ideia de promover a cooperação e manter a paz nessa área imensa que liga a América do Sul e a África. E não é um grupinho pequeno, não. A Zopacaz junta 24 países. Tem Brasil, Argentina, Uruguai e mais 21 nações da costa oeste africana. É um bloco enorme que atravessa 2 continentes unidos pelo Oceano Atlântico. Numa reunião que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, esses países reafirmaram seus objetivos. A meta é bem clara: manter o Atlântico Sul livre de armas nucleares, proteger a região de disputas de potências de fora e focar em combater crimes como pirataria e pesca ilegal. A ideia principal é essa: rejeitar a importação de conflitos que não são nossos. O que é muito interessante aqui é o contraste de visões de mundo. Enquanto lá fora o cenário é de ataques militares, bloqueios, sanções, a Zopacaz tenta criar uma outra história. Uma narrativa baseada em soluções pacíficas, em liberdade de navegação e em desenvolvimento sustentável. É quase como tentar construir uma ilha de estabilidade no meio do furacão. Mas claro, essa iniciativa não acontece isolada do resto do mundo. Essa reunião das Zopacaz, na verdade, faz parte de um movimento global muito maior, um realinhamento de poder, de alianças, que está literalmente redesenhando o mapa da geopolítica. Se a gente olhar para os últimos anos, a velocidade das mudanças é impressionante. Vimos o BRICS se expandindo, a Itália criando centros para migrantes fora da União Europeia, um pacto de defesa entre Paquistão e Arábia Saudita e, mais recentemente, o Paquistão surgindo como um mediador improvável no conflito entre Estados Unidos e Irã. As peças estão se movendo muito rápido. Quando a gente junta todas essas peças, o quadro fica mais claro. É uma ordem mundial em plena transformação. O BRICS, agora com o Irã dentro, se apresenta como uma liderança alternativa. Novas potências, como o Paquistão, ganham um protagonismo inesperado. Blocos antigos, como a União Europeia, estão endurecendo suas políticas.
E crises humanitárias como a de Cuba forçam ações que nunca tinham sido vistas antes pela ONU. E as apostas nesses conflitos são altíssimas. Como uma análise bem aponta, o regime iraniano já mostrou que está disposto a tudo para garantir a própria sobrevivência. Isso, claro, torna o cenário todo ainda mais imprevisível e perigoso para a estabilidade do planeta. E tudo isso nos leva à grande questão, ao dilema central que todos esses acontecimentos levantam. Num planeta onde a economia, a logística, a segurança, está tudo tão amarrado, será que é possível uma zona de paz como as opacas funcionar como um firewall? Consegue se isolar de verdade das chamas de um conflito que está acontecendo do outro lado do mundo? Ou será que as faíscas inevitavelmente vão acabar atravessando qualquer barreira? É uma pergunta que fica no ar, para a gente pensar.